Fala galera, palpite Mago na área, que quem fala é J. Souza. Está passando os palpites para vocês desse domingão, dia 12 de março. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever para estar acompanhando os palpites do dia. Começando aqui pela Bélgica, temos o Clube Bruges, que encara a equipe do Santos LGE. Clube Bruges aí que nos últimos 5 jogos perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Uma equipe que vem oscilando bastante na competição. Porém, as duas derrotas que teve aqui foi contra o Benfica no jogo de ida pela Champions. E no jogo de volta perdeu por 5 a 1 para o Benfica também. E teve mais uma derrota aqui que foi no campeonato da Bélgica contra o Ostende por 3 a 0. Porém o acima de 1,5, 2,5 tem batido bastante aqui, né? 1,5 bateu em todos os jogos. E a equipe do Santos LGE também, dos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E o acima de 1,5 bateu em todos os jogos. Nos confrontos diretos, ambas marcam, bateu algumas vezes aqui. Bateu 1, 2, 3 vezes. E o acima de 1,5 bateu com tranquilidade aqui em 4 dos últimos 5 jogos, né? Somente em um jogo aqui que não bateu 1,5. Para essa partida aqui, vou deixar um palpite para vocês aí de jogo acima de 1,5. Na Premier League nós temos o Manchester United, que recebe a equipe do Southampton. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Manchester United, ele é terceiro colocado. É uma equipe aí que em 25 jogos fez 41 gols, sofreu 35. Já a equipe do Southampton, ela é a 19ª colocada, né? Penúltimo aqui. 25 jogos fez 20 gols apenas e sofreu 41 gols. Favoritismo aqui total da equipe do Manchester United, que dos últimos 5 jogos aí ganhou 4, perdeu apenas 1 aqui para o Liverpool. Teve um apagão aqui, tomou uma goleada de 7 a 0. E a equipe do Southampton, o acima de 1,5 bateu algumas vezes aqui, duas vezes, não tem saído muitos gols. Mas o Manchester United é uma equipe muito over, né? Como a gente pode observar aqui, bateu acima de 2,5, 3,5, 5 gols e meio com tranquilidade. Em todos os jogos bateu 1,5. Mas vou deixar um palpite para vocês aqui de casa vence. Não acredito numa vitória do Southampton. Southampton aí que é o penúltimo colocado. O máximo que poderia acontecer aqui é um empate, mas o Manchester United em casa ele não perdoa. É uma equipe que tem bons atacantes. Acredito até num gol do Rashford. E por isso eu vou deixar um palpite aqui de casa vence. Vitória do Manchester United. Mais um jogo muito interessante aqui na Bélgica. A equipe do Genk recebe a equipe do Royal Union. O Genk aí que é uma máquina de fazer gols. Em 28 jogos fez 67 gols e sofreu apenas 27. E encara a equipe aí do Royal, né, que em 28 jogos fez 57 gols e sofreu 34. Ambas equipes aí são bem over. Todos os jogos bate o HT aí já no primeiro tempo, acima de meio gols, acima de 1,5. E todos os jogos bateu o acima de 1,5 aqui, né, com tranquilidade. Tem batido aí o acima de 2,5 também. A maioria dos jogos, dos últimos 4 jogos bateu acima de 2,5. E a equipe do União aí dos últimos 5 venceu 1, empatou 1, perdeu 3. Porém o acima de 2,5 bateu na maioria, né? Só em um jogo aqui que não bateu. E nos confrontos diretos, o acima de 2,5 bateu também aqui, ó. Em 4 dos últimos 5 jogos, só um jogo que terminou empatado 1 a 1. E para esse jogo aqui, acho bem interessante a opção de gols, né? Não vou arriscar em um palpite de vitória, porque é um jogo muito difícil, né? Líder contra vice-líder. Vou deixar um palpite para vocês aqui. Jogo acima de 2,5. Isso mesmo, jogo acima de 2,5 gols. Grande jogo aqui na Alemanha. 24ª rodada da Bundesliga. Campeonato que eu gosto muito de estar apostando em gols. Inclusive aí se vocês quiserem que eu analise alguns jogos de alguns outros campeonatos, é só estar deixando aqui nos comentários. Vou estar separando alguns palpites para vocês nos próximos vídeos. Mas aqui nós temos o Wolfsburg contra o Union Berlin. O Wolfsburg aí que dos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. O acima de 1,5 bateu em 4 dos últimos 5 jogos. E a equipe do Union Berlin dos últimos 5 jogos empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. E o acima de 1,5 bateu aqui também em 3 dos últimos 5 jogos. Nos confrontos diretos, o Union Berlin venceu o último jogo. E o acima de 1,5 também bateu aqui em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida aqui, não dá para arriscar em vitória também, nem de um nem de outra equipe. Vou deixar um palpite para vocês aqui de jogo acima de 1,5.
Vejo muito valor nessa opção. No campeonato italiano, a Juventus encara a equipe do Sampdoria. A Juventus aí que dos últimos 5 jogos venceu 4, perdeu apenas 1. E o Sampdoria dos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 2 jogos do Sampdoria não bateu acima de 1,5, tanto do Sampdoria quanto da Juventus, né? A Juventus ganhou do Freiburg por 1-0 e perdeu para a Roma por 1-0. Os 2 jogos aí não bateram acima de 1,5. Porém, o time da Juventus é favorito a ganhar esse jogo. Dos últimos 5 confrontos que teve contra a equipe de Sampdoria, venceu 4 e empatou apenas 1. A Juventus está com alguns desfalques, Alexandre não joga, Caio Jorge não joga, mas eu acredito muito na vitória da Juventus. Não apostaria em gols nesse jogo, pelos últimos jogos que não saíram tantos gols assim. Por isso eu vou deixar um palpite para vocês aqui de casa vence, vitória da Juventus. Na Espanha, pelo campeonato La Liga, temos o Atlético de Bilbao, que encara a equipe do Barcelona. O Atlético de Bilbao aí que dos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Acima de 1,5 não bateu nos 2 últimos jogos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu apenas 2. E nos confrontos diretos, o Barcelona tem levado a melhor, né? Ganhou aqui 3 dos últimos 5 jogos e o acima de 1,5 bateu em todas as partidas, com muita tranquilidade, né? Alguns jogos bateu até o acima de 3,5. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Barcelona ele é o líder da competição, está com 62 pontos, está com uma vantagem boa aqui do vice-líder Real Madrid. Eu acredito que ele não perca essa partida contra o Atlético de Bilbao, mesmo jogando fora de casa. O Barcelona vai querer manter essa gordurinha aí à frente do Real Madrid. Por isso eu vou deixar um palpite para vocês aqui de jogo acima de 1,5. Ou se estiver pagando melhor, um empate anula Barcelona também, é muito interessante. Jogo para tomar cuidado aqui, pessoal. River Plate encara a equipe do Godoy Cruz. River Plate aqui nos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu apenas 1. Nos últimos jogos aí bateu acima de 1,5 em 4. Só apenas 1 aqui contra o Tigre, que o River acabou ganhando só de 1-0. E a equipe do Godoy Cruz aí dos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2. Os confrontos diretos, o River Plate tem levado a melhor dos últimos jogos, ganhou a maioria. Porém no último jogo acabou perdendo para o Godoy Cruz por 2-0. E mais um confronto anteriormente aqui acabou perdendo por 2-1. O acima de meio bate aqui na maioria dos confrontos, né, do River Plate contra a equipe do Godoy Cruz. Não arriscaria aqui num palpite seco na vitória do River Plate, apesar da sequência muito boa aqui de vitórias do River Plate. Vou deixar um palpite para vocês aqui de jogo acima de 1,5, acho que é mais seguro. Quem quiser arriscar num chance dupla aqui para o River Plate também, dependendo da cotação, acho muito interessante também. Mas o palpite de hoje para vocês aqui é jogo acima de 1,5. E o bilhete pronto que eu deixo para vocês hoje, para a gente ir em busca de mais um win aqui no canal, é o jogo acima de 1,5 do Clube Bruges contra a equipe do Saint-Ligier. E o Wolfsburg contra a União acima de 1,5. E o jogo do Atlético Bilbao contra a equipe do Barcelona, jogo acima de 1,5 também. Vejo muito valor nesse palpite e vamos sair em busca de mais um win. Vamos pra cima, galera. Se inscreva no canal, curte, compartilha o vídeo, vamos pra cima. Chama!